Olá, crianças, a paz do Senhor. Estou aqui para falar mais uma vez sobre a escola dominical. Mais uma aula, é a nossa segunda aula. Nós vamos falar mais um milagre que Jesus fez. O nosso textuário, a nossa memória e ação, se encontra no livro de Jeremias, capítulo 42 e o versículo 6, que diz assim: Se obedecerdes ao Senhor, tudo correrá bem. Jeremias 42, versículo 6. Muito bem, eu escrevi aqui para a gente ler melhor. Vamos lá, crianças? Se obedecermos ao Senhor, tudo correrá bem. Jeremias, capítulo 42 e o versículo 6. Muito bem. A nossa história de hoje é assim, é o seguinte. Naquela época de Jesus, o peixe era um alimento assim muito concorrido. As pessoas pescavam para vender. E esse moço aqui da lição de hoje chamava-se Simão Pedro. Ele era um pescador e ele vivia da pesca. Simão Pedro, ele tinha o seu barco e uma noite, nessa história, diz que uma noite ele pegou o seu barco e foi para o mar pescar, porque ele vivia da pesca. Pedro pegou a sua rede e começou a jogar no mar. A Bíblia conta que a noite toda Pedro lançou a rede, mas quando ele puxava a rede, para o seu desespero, estava vazia. Ele não conseguiu pegar nenhum peixe. Pedro então resolveu voltar para a praia e ele voltou para a praia. Quando ele chega na praia, ele começa a limpar a sua rede, a limpar o seu barco para deixar tudo pronto para a próxima pescaria. Foi aí que ele avista Jesus. Jesus estava falando para uma grande multidão, estava explicando os seus mandamentos, ensinando a sua palavra para aquela multidão. E Jesus falou para Pedro que emprestasse um pouquinho o barco dele. Jesus entrou no barco de Pedro e começa a ensinar aquela multidão. Quando ele terminou de ensinar aquela multidão, ele disse para Pedro: Pedro, vamos de novo para o alto mar. Pedro olhou para Jesus e falou: mas Jesus, a noite toda eu fiz isso. Eu lancei a rede a noite toda e não consegui pegar nenhum peixe. Mas Pedro, ele obedeceu. Ele pegou a sua rede, pegou o seu barco e com Jesus foram para o alto mar. E a Bíblia diz que quando Pedro lançou a rede, houve o que, crianças? Um milagre. Quando Pedro lança a rede, quando ele puxa a rede veio com tantos peixes, mas com tanto peixes, que a rede quase rasgava de tanto peixe que tinha naquela rede. Foi preciso ele chamar os seus amigos para que viesse com outro barco ajudar a Pedro. Então esse milagre da pesca maravilhosa aconteceu por quê? Porque Pedro obedeceu às palavras do Senhor. É o nosso texto áureo, que se diz: se obedecermos ao Senhor, tudo correrá bem. Então, crianças, nós precisamos obedecer ao Senhor, que tudo na nossa vida vai bem. Esta foi mais uma lição, mais um milagre de Jesus. E agora, aproveitando que hoje é o domingo de Páscoa, eu quero falar para vocês, pequenos, um pouquinho da nossa Páscoa. O que é a verdadeira Páscoa? Nós sabemos que Deus, Ele nos deu um presente muito lindo, que foi o seu perfeito Filho Jesus. Jesus, Ele veio aqui à Terra, Ele nasceu, numa manjedoura, como todos sabem. Ele nasceu com um propósito. Ele veio para salvar a humanidade, todo o povo, do seu pecado. Jesus nasceu, foi uma criança linda e obedecendo em tudo. Jesus cresceu, operou sinais, milagres e maravilhas. Inclusive um desses que foi a nossa lição de hoje. Mas ele veio para cumprir o seu propósito, que era de salvar a humanidade. E eu trouxe aqui, foi preciso
Jesus passar pela cruz do Calvário. Foi preciso ele ter essa morte triste, essa morte dolorosa que teve o Mestre Jesus. Para quê? Para salvar a mim e a todos nós dos pecados. Mas a Bíblia fala que ao terceiro dia, Jesus, ele não ficou morto, ele reviveu, ele tornou a viver. E pela manhã, domingo, quando as mulheres foram lá no túmulo, levar o perfume para perfumar, para preparar o corpo do Mestre, quando eles chegaram lá no sepulcro, sabe o que aconteceu, criança? Olha, a pedra do sepulcro, ela estava removida. Ela foi colocada ali de lado e o túmulo estava vazio. O corpo de Jesus não estava mais no túmulo. Aquele Jesus que levou a cruz no Calvário, agora não estava mais no túmulo. O túmulo estava vazio, porque Jesus ressuscitou. Esta é a verdadeiro sentido da Páscoa. Quer dizer, Páscoa significa ressurreição. Jesus tornou a viver. Foi preciso ele morrer na cruz, mas ele não ficou morto. Ele viveu para nos salvar. Esta é o verdadeiro sentido da Páscoa. Sabemos que o túmulo está vazio e que Jesus vive em nossos corações. Amém? Então, crianças, lembra que Páscoa não é somente ovos e chocolates. Páscoa é a vida, é a liberdade, né? É a ressurreição de Cristo. Lembra aquele cântico que a gente sempre cantava com vocês lá na igreja? Que diz assim: não somente coelhos e ovinhos de chocolate. Bom é lembrar que o bom Jesus deu a vida por amor a vocês, por amor a vocês. Eu desejo a todos neste domingo uma feliz Páscoa. Amém? Vamos orar. Papai do céu, neste domingo eu quero te agradecer, pois o Senhor morreu por mim, mas reviveu, e o Senhor é a nossa Páscoa. O Senhor está vivo para todo sempre. Amém. Deus abençoe vocês. Até uma próxima. Beijo da tia Neide.